Glória a Deus. Paz e graça, querida igreja amorosa. Aleluia. É um prazer estar aqui nesta noite com vocês. Para mim, toda vez que tem culto, para mim é um prazer. Também é um prazer estar com vocês que estão aí online, nos acompanhando. Eu creio que Deus tem uma palavra de bênção para a sua vida. Eu creio que Deus vai falar aos corações de vocês. Assim como Deus falou ao meu coração durante essa semana, quando o pastor Ricardo falou que eu ia trazer uma palavra na quinta-feira, eu não tinha nada preparado ainda, até confidenciei isso para ele. Eu não tinha preparado nada antes dele falar comigo. Então pedi para que o Espírito Santo me revelasse uma palavra para que eu pudesse estar trazendo hoje para os irmãos. E o Senhor, Ele é gracioso com a gente, Ele é maravilhoso, Ele sempre traz uma palavra que vem de encontro àquela necessidade que nós temos. O Senhor sempre traz uma palavra e hoje não poderia ser diferente. Hoje é o culto fé e nós não poderíamos falar de outra coisa a não ser de fé. Então muitas vezes nós pensamos que fé é ter um pensamento positivo. E aquilo vai dar certo. Então a gente pensa que fé, a gente quer algo, muito alcançar algo. Então a gente fica falando 20 vezes, 50 vezes, 100 vezes que vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Mas isso não é fé, isso é um pensamento positivo. Fé é diferente. Fé é quando nós acreditamos, nós falamos assim, vai dar certo e com certeza dá certo. Nós descansamos no Senhor e dá certo aquilo que nós almejávamos, aquilo que nós determinamos. Então há uma diferença entre pensamento positivo e fé. E a palavra do Senhor nos fala que a fé nossa é acrescentada quando nós ouvimos a sua palavra. Então, se você quer ser sua fé ser aumentada a cada dia, ouça a palavra do Senhor. Inclusive, essa semana, eu mandei mensagem para o irmão aqui da igreja, cobrando algumas mensagens que estavam faltando, porque eu não gosto de perder nenhuma mensagem. Apesar de nós termos a IBA Oeste, eu não estar presente sempre na IBA Oeste. Então, quando não posta no podcast as mensagens da IBA Oeste, eu fico, essa mensagem eu não vi, e quinta-feira eu não assisti, domingo eu não ouvi quem pregou. Então, eu gosto de acompanhar todas as mensagens, porque a minha alma tem uma necessidade, a necessidade de receber do Senhor, a necessidade de receber uma porção do Senhor. E para isso nós estamos aqui nesta noite, para isso nós nos encontramos na presença do Senhor, para receber algo do Senhor. E eu acredito que esse ano é o ano da graça. Nós já estamos aí quase no meio do ano e nós estamos ainda com esse propósito, que é o ano da graça, 2020, o ano da graça. E com certeza nós vamos ser muito agraciados. E quando nós começamos a ler a Bíblia, nós vemos como o povo da Bíblia foi abençoado. E nós somos esse povo eleito, esse povo escolhido. Eu gostaria de convidá-los a abrir sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 7. Amém? Você que está em casa, abra sua Bíblia, pega sua Bíblia, abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 18. O tema dessa mensagem é em tempos de prisão. Então nós vamos ver alguns exemplos de pessoas que estavam presas, mas elas tiveram atitudes diferentes. E o que nós vamos fazer é receber do Senhor essa mensagem. E o que nós temos feito nesses tempos de prisão, o que nós temos feito nesse tempo de isolamento, é o que determina o que nós vamos ser no futuro. Então nós vamos ver aqui 2 exemplos de pessoas que estavam presas, mas com atitudes diferentes. Nós vamos ler aqui a respeito de João Batista, que é a primeira, a partir do verso 18, nos diz assim a palavra do Senhor. Todas essas coisas foram referidas a João pelos seus discípulos. E João, chamando 2 deles, enviou ao Senhor para perguntar: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? Quando os homens chegaram junto dele, disseram: João Batista enviou-nos para perguntar: és tu aquele que há de vir, ou esperamos outros? Naquela mesma hora, curou Jesus muito de moléstias e flagelos e de espíritos malignos, e deu vista a muitos cegos. Então Jesus lhe respondeu:
Ide, anunciai a João o que vistes e ouvistes, e os cegos veem, e os coxos andam, e os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres anuncia-lhes o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Então, nós lemos esse texto de João Batista. João Batista estava na prisão. Mas quem foi João? Vou dar uma introdução para vocês. João Batista foi um escolhido de Deus. Durante algum período, Deus ficou sem falar através de profetas para aquela nação. Então, era como se Deus estivesse mudo, se Deus estivesse calado. Então, é anunciado o nascimento de João Batista. É anunciado que João Batista viria um profeta para preparar o caminho. Preparar o caminho para quem? Para que Jesus Cristo fizesse grandes sinais e prodígios. Mas João Batista era diferente, porque a Bíblia nos fala que nascido de mulher não haveria outro igual João Batista, que João Batista seria um homem cheio do Espírito Santo. E assim ele foi, cheio do Espírito Santo, a ponto de quando sua mãe Isabel foi ter com Maria, e a Bíblia fala que ela ficou ali 3 meses com Maria. Então, quando ela ficou ali com Maria, mãe de Jesus, e uma chegou na outra para saudá-la, quando Isabel saudou Maria, então ali o menino João, que estava no ventre de Isabel, começou a se remexer, começou ali a se movimentar, e a Bíblia nos fala também que Isabel foi cheia do Espírito Santo, aleluia. Então Isabel foi cheia do Espírito Santo, quando apenas de saudar Maria, que estava esperando Jesus também, já estava grávida esperando por Jesus. Então João Batista, desde o ventre da sua mãe, já era cheio do Espírito Santo. E a Bíblia nos fala que aquele menino cresceu e pregava no deserto, ele comia. O pastor Ricardo até falou domingo sobre João Batista, e quando o pastor Ricardo falou de João Batista, foi amém, Senhor, é confirmação. Eu esperava do Senhor algo, e o Senhor trouxe isso, e o pastor Ricardo até comentou isso no domingo de manhã, que João Batista morava no deserto e comia gafanhotos e tomava mel silvestre. Então essa era a alimentação de João Batista, gafanhotos e mel silvestre. Mas a Bíblia também nos fala que João Batista, as vestes dele eram de camelo, assim como Elias. Então havia uma relação entre Elias, o grande profeta cheio do Espírito Santo, com João Batista. Então João Batista foi essa pessoa assim, mais que especial. Então João Batista foi cheio do Espírito Santo, e ele não aceitava o pecado, ele não aceitava as pessoas à sua volta andar de qualquer jeito. Então ele saía anunciando para que todo mundo se endireitar o seu caminho, se arrepender. Ele chamava a raça de víboras, a ponto de causar ira com Herodes, porque Herodes pega a mulher de seu irmão e casa com ela, e João Batista não concorda com isso. João Batista não ia compactuar com esse pecado. Então ele fica anunciando ali que ele estava errado, que ele tinha que se converter, que ele tinha que mudar a sua postura, que ele não podia ficar naquela situação. Então Herodes prende João Batista, e estava ali João Batista na prisão. Então o que João Batista ouvia, apenas mensagem, apenas conversa de pessoas externas. João Batista não estava sabendo o que estava acontecendo fora, mas os seus discípulos chegam a João Batista e anunciam-lhe que Jesus estava fazendo grandes milagres. Mas uma coisa me chamou a atenção, que João Batista estava duvidando da palavra de Jesus, estava duvidando de Jesus, a ponto de pedir 2 discípulos seus para ir até a presença de Jesus e perguntar-lhe se havia de vir outro, se ele já havia de esperar outro, ou se ele era o Messias, o prometido. Logo João Batista, que batizou Jesus Cristo, e a Bíblia também nos relata que quando João Batista ali vai batizar Jesus, desce do céu como uma pomba, e uma voz que vem do céu falando: esse é meu filho amado, em quem me compraz. Então João Batista, há um tempo atrás, tinha convicção que aquele era o Filho de Deus, e por não sei qual motivo dele estar ali na cadeia, ele perder essa fé que estava em Jesus Cristo. Então João Batista começa a duvidar se Jesus Cristo era mesmo o que há de vir, se era o profeta a qual ele estava preparando o caminho.
E eu parei para pensar, Senhor, o que tem a ver isso? E o Senhor tocou profundamente no meu coração. Nesse tempo de isolamento, infelizmente, muitos não podem vir à igreja. Nós sabemos aí de alguns irmãos que teve que assinar até termo de responsabilidade, não pode estar em público, não pode sair de casa, apenas do trabalho para casa. Alguns irmãos que estão aí na área de risco, não pode estar também conosco na igreja. Mas o que acontece é que nós podemos estar aqui, e hoje nós fizemos isso, nós saímos de nossas casas para estar aqui, receber algo especial do Senhor. Não que esses irmãos que não estão vindo à igreja também não vão receber, porque eles estão recebendo através das redes sociais. Mas uma coisa que o diabo faz é conversar no nosso ouvido, assim como falou com João Batista. João Batista estava apenas recebendo notícias externas, então ali a sua fé começou assim a enfraquecer. João Batista começou a duvidar do que Jesus Cristo podia fazer, do que Jesus Cristo ia fazer. Então, o que o Senhor me chamou a atenção é para que nós tenhamos cuidado, para não deixar o inimigo nos enganar, para nós não perdermos a nossa fé, porque nós devemos nos mover através da revelação da palavra. E aquilo que a palavra diz, nós temos que crer fielmente naquilo que o Senhor tem nos falado através da palavra. E João Batista começou a se influenciar pelas notícias que estavam à volta. Assim como nesse tempo de quarentena, é fácil se influenciar por essas notícias externas, é fácil a gente se influenciar por tanta tragédia que tem acontecido em volta do mundo todo, e nós começamos a duvidarmos de Jesus, a nós começarmos a duvidar se realmente Jesus faz milagre, se realmente Jesus pode curar, se realmente Jesus pode libertar. Mas eu digo para você nesta noite, que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e para sempre, Ele não mudou. Assim como o pastor Ricardo falou no começo, Ele fez uma transformação na minha vida. Eu já dei testemunho aqui na igreja, do que eu já passei, do que eu já fiz no passado, e nada disso me impede hoje de estar louvando ao Senhor. Então eu ando vigilante, para que a minha fé não venha esmorecer. E a palavra do Senhor é muito clara, quando fala sobre fé. E no versículo 23, nós lemos aqui: e bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. O que Jesus estava falando é: feliz aquele que em mim acreditar. Feliz é aquele que acreditar em Jesus. Então nós temos que ser felizes, por isso que o crente tem a fama, o crente só anda sorrindo. Então nós somos felizes, porque nós cremos em Jesus, porque a Bíblia nos fala que bem-aventurado é aquele que crê no Senhor. E eu queria ler alguns versículos com vocês, a respeito de fé. No livro de Mateus, se você quiser acompanhar, no capítulo 21, no verso 21, a palavra do Senhor nos fala: Jesus, porém, lhe respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo, se a este monte dissesse: erga-te e lança-te no mar, tal sucederá. Então Jesus Cristo falou que se nós tivermos fé, nós iremos a esse monte. Se nós tivermos fé, nós falaremos para essa doença: saia daqui, e com certeza ela vai sair. Ela não pode ficar, o câncer não pode ficar, entendeu? Porque Jesus é aquele que nos alicerça, é o nosso alicerce, é aquele que nos dá força para prosseguir, para continuar na caminhada. Então, a nossa oração é para que nenhum de nós, nenhum dessa igreja, nenhum de vocês que está nos assistindo agora, venha acontecer como João Batista, começar a duvidar de Jesus. E a Bíblia nos falou que pela fé nós alcançaremos o impossível. Nós podemos dizer: este monte saia daqui para colar, e ele vai sair. Então nós não devemos duvidar, porque a palavra ainda vai além disso, que está em Romanos, no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 23, se você quiser acompanhar. Livro de Romanos 14, 23.
nos diz assim: mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Então aquilo que nós fazemos e não é por fé, a Bíblia nos diz que é pecado. E Paulo estava aqui discutindo com alguns a respeito de comer ou não comer. Então Paulo deu a sua opinião ali, e outros vieram dar a opinião também. E Paulo, para finalizar, ele disse que aquilo que não é por fé é pecado. Então nós devemos ter cuidado com o que nós fazemos, porque a Bíblia chega a falar que é pecado aquilo que não é por fé. Então nós devemos ficar vigilantes, nós devemos sim perseverar em oração, crendo que o Senhor é aquele que pode fazer o milagre. Se você está precisando de um milagre na sua vida, não tenha vergonha de pedir para o Senhor, e Ele vai fazer esse milagre. Amém? Glória a Deus. Hoje eu senti falta do diácono, que o diácono não trouxe água. Alguém pode trazer uma água, por favor? Glória a Deus. A gente começa a falar e a boca começa a secar. E glória a Deus que o Senhor vai nos fortalecendo a cada dia, não deixando nos esmorecer, não deixando a nossa fé vacilar, porque nós cremos num Deus vivo, nós cremos num Deus que pode todas as coisas. Então, o que aconteceu com João Batista é um caso muito triste, dele começar a perder a fé em Jesus, e nós não podemos deixar isso acontecer conosco. Nós temos que vigiar, nós temos que tomar cuidado com as influências, com as informações que vêm externas, para não enfraquecer a nossa fé. Muitas vezes nós vemos algumas tragédias acontecer e bate aquele negócio no coração. Algumas pessoas chegam a falar: por que Deus deixa acontecer isso? Muitas vezes isso acontece para que nós venhamos perder a nossa fé, para que nós venhamos duvidar daquilo que Jesus pode fazer. Mas eu digo para você hoje, o Senhor tem um milagre para fazer na sua vida. O Senhor tem algo grandioso, basta você crer, basta você confiar no Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai fazer aquilo que você almeja, aquilo que você tem colocado na presença dEle para fazer. Então nós devemos sim colocar nas mãos de Jesus e ter um exemplo. Muito obrigado, irmã. Glória a Deus. Aleluia. A pergunta é: como nós vamos lidar com essas influências? Então, basta sair de nós. Como vamos nos lidar com essas influências que vêm externas nas nossas vidas? Então, eu dei o exemplo de João Batista, e nós vamos falar de outra pessoa que estava preso. João Batista lidou de uma maneira. Eu gosto muito de carro, eu gosto muito de velocidade. Então eu fico admirando alguns carros. E carro, quando foi projetado carro de corrida, por exemplo, eles criaram um aerofólio. O aerofólio é uma parte que fica atrás ali, na parte de trás do carro. Para que serve um aerofólio? Para segurar a traseira do carro, para que ele atinja altas velocidades e não ali a traseira não levante. Então, para que ele fique grudado no chão. Diferente do avião. O avião também tem um estilo aerofólio, só que o aerofólio do avião funciona diferente, funciona para ele decolar. Então, admirando esses dois, avião e carro, o Senhor tocou para que eu viesse trazer essa comparação. João Batista, ali teve uma decisão. Então nós temos que escolher o que nós vamos fazer, como nós vamos lidar. Nós vamos decolar ou nós vamos ficar colado no chão com aquilo que tem acontecido à nossa volta. Infelizmente, muitos têm ficado colados no chão, muitos têm enfraquecido. E o que a gente precisa atentar é que o diabo é pai só de uma coisa, a Bíblia nos fala: o pai da mentira. Então, quando ele fala para você que pode vir à igreja, quando ele fala para você: não vá na igreja não, fique em casa. Ontem nós tivemos uma reunião e ontem nós falávamos sobre isso. Como é bom estar em casa nesse tempo de frio, como é bom você colocar uma meinha. Eu, por exemplo, tenho um comportamento diferente. Eu gosto de ir para o sofá e levar um edredom para o sofá, entendeu? Eu deito debaixo do edredom e fico lá assistindo uma TV, às vezes fazendo outra coisa, mas eu fico debaixo do edredom. Eu sou apaixonado nisso. Como é bom esse momento, é maravilhoso.
Mas nós falávamos sobre isso. E o diabo muitas vezes fala assim para o irmão: não vai para a igreja hoje não, fica em casa, está tão frio, coloca uma meinha no pé, fica de chinelo aí, senta no sofá, é a mesma coisa, não vai não. E o Senhor fala para nós termos fé, para nós termos a ousadia. E nada melhor do que estar na casa do Senhor, nada melhor do que poder estar vendo cada irmão e poder estar glorificando ao Senhor. Então, você que pode e não veio ao culto hoje, você não sabe o que você está perdendo. É maravilhoso esse momento. Então, nós falávamos sobre isso. E muitas vezes o que acontece conosco, quando nós ficamos em casa, domingo, por exemplo, eu vim domingo de manhã e à noite eu fui assistir o culto. Mas dava sede, eu levantava do sofá, ia lá na cozinha buscar água. Às vezes acontecia uma coisa, eu levantava e ia. Eu falei para os irmãos ontem, aqui na igreja é tão bom, mas tão bom que nem a esposa vai incomodar, porque aqui você senta no começo do culto, até o final do culto ninguém mexe com você, por causa do distanciamento. E glória a Deus por isso, nós podemos louvar o Senhor. E você que está em casa, você pode fazer isso também, você pode louvar o Senhor, você pode glorificar o Senhor dessa maneira. Não deixe o diabo querer te enganar, falar que você pode ficar em casa, que é a mesma coisa. Não deixe o diabo enganar você, que você pode sair, buscar uma bebida. Não deixe o diabo te enganar, falar que você pode fazer tantas coisas, porque ele quer te escravizar. E hoje nós somos libertos. Uma vez eu vi, alguém comentou, falou comigo, falou assim: não, você é escravo dessa igreja. Pelo contrário, eu não sou escravo, ele que era o escravo, porque eu posso escolher entre beber e não beber, eu posso escolher entre fumar e não fumar. Então ele não tem escolha, porque ele já fuma, ele já bebe, então ele é escravo, ele não tem escolha, ali ele já é escravo daquele vício. Mas nós não, nós temos a escolha de ser ou não ser. E eu escolhi não ser, eu escolhi não beber, eu escolhi não fumar. E da mesma forma, você pode fazer também. Você pode escolher não pecar, você pode escolher também não fumar, não beber. Você pode escolher também ser próspero. E glória a Deus por isso, por falar em prosperidade. Esse tempo de Covid tem me quebrado alguns paradigmas meus. Eu tinha algumas dificuldades. O meu negócio era pegar um envelope e trazer aqui na frente do altar. Se não fosse assim, parece que eu não ofertei, parece que fosse assim, eu não tinha dizimado. E com essa questão eu tenho mudado os meus hábitos. Então baixei um aplicativo no celular com a minha conta bancária. E hoje mesmo, na hora da oferta, eu estava ali mexendo no celular, fazendo a minha transferência, devolvendo o meu dízimo na casa do Senhor, fazendo uma oferta. Isso para mim assim, fala assim, mas parece que eu não estou dizimando. E o Senhor tem quebrado isso na minha vida. Às vezes você está como eu, às vezes você estava da mesma maneira. Se não for para levar no altar, eu não vou dizimar. Se não for para levar no altar, eu não vou ofertar. Não faça isso. Seja fiel ao Senhor, e eu tenho certeza que Ele vai ser fiel com você. E eu vou até contar um testemunho que tem acontecido em nossas vidas, que eu creio que através disso, dessa fidelidade com o Senhor, Ele tem nos honrado, Ele tem ali suprido todas as nossas necessidades. Então, como eu falei agora mesmo a respeito do carro e do avião, nós decidimos o que fazer nesse momento de crise, nesse momento de prisão. João Batista escolheu ali duvidar do Senhor. E nós podemos escolher diferente, nós podemos escolher ser fiel ao Senhor. E o Senhor tem sido fiel conosco, com a minha casa, com a minha família. E nesse tempo aí eu tenho visto muitas pessoas reclamarem que está um momento de crise, que não está bom. Mas também tem muitos testemunhos de irmãos que têm prosperado. Alguns irmãos aí que pegaram aquela frase do pastor: crise sem precedentes, oportunidades sem precedentes. Então nós temos irmãs aqui na igreja que têm ganhado dinheiro nessa crise, fazendo máscaras. Nós temos irmãos aqui que têm empresas, e eu conversando com alguns, eles falaram para mim, falaram assim: nossa, minha empresa, não sei o que está acontecendo, está fabricando muito, não só máscara, mas outras coisas também, está produzindo muito. E glória a Deus por isso. Nós temos visto a mão do Senhor honrando
os filhos dele. E na minha vida também não tem sido diferente. Lá em casa, por exemplo, a minha esposa é professora. E o que acontece com esse período que ela está um período maior em casa, fazendo apenas aula online? Ela tem feito algumas aulas de reforços. Então ela pegou algumas aulas de reforços e o Senhor tem abençoado, amém? E não acontece diferente comigo. Meu serviço também tem dobrado. Eu tenho dispensado o serviço um atrás do outro. Às vezes alguns amados aí, irmãos queridos, me ligam: "Ô, Clênio, vem fazer isso para mim." Eu fico com o coração cortando. Como o pastor Ricardo falou, eu gosto de servir aos irmãos. Eu gosto de estar sendo útil na vida dos irmãos. Eu gosto de estar abençoando os irmãos. É lógico que a minha profissão é remunerada. Eu não trabalho, então eu tenho que receber, porque a Bíblia também nos fala que o trabalhador é digno do seu salário. Então alguns irmãos me ligam de vez em quando e eu falo: "Irmão, infelizmente agora eu não posso fazer, minha agenda está lotada, eu não tenho tempo para fazer para você. Se eu for fazer para você, eu vou chatear o outro que eu estou fazendo." E assim tem sido na minha vida. Esse tempo atrás nós estávamos trabalhando aí feriado, sábado, domingo, à noite. Então eu tenho sim, com 2 serviços semana passada, acabamos de concluir um serviço. Eu estava fazendo 2 serviços ao mesmo tempo, que isso é uma loucura. Na hora de manhã eu tinha que passar antes do horário em um serviço, organizar, ir para outro. Ficava na hora do almoço, eu tinha que ir para outro, voltar para outro serviço, para dar uma olhada. Aí de tarde tinha que passar de novo. Então fica uma correria, fica uma coisa doida. Mas isso tudo é as mãos do Senhor. É aquela frase que o pastor Ricardo tem usado: "Não só eu, mas vocês também estão debaixo da cobertura." Desculpa. Você também está debaixo dessa unção. Crise sem precedentes, oportunidades sem precedentes. Então você tem essa oportunidade de estar crescendo. Mesmo nesse momento difícil, você pode crescer. Às vezes você não vai crescer financeiramente, mas você pode crescer espiritualmente com aquilo que a decisão que você toma nesse momento difícil. E como eu disse, que falaria sobre 2 prisões, nós vamos passar agora a outra parte, que nós vamos ler em Atos 12, capítulo 12, versículo 6. Atos 12, capítulo 6, vai nos falar de Pedro, quando Pedro estava na prisão. E diz assim: "Quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele ao lado de Pedro, o despertou, dizendo: Levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: Cinge-te a calça e as sandálias. E assim o fez. E disse-lhe mais: Põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo o que era real e o que fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram a um portão de ferro que dava para a cidade, o qual se lhes abriu automaticamente, e saindo, enveredaram por uma rua, e logo adiante um anjo se apartou dele. Então Pedro, caindo em si, disse: Agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e toda a expectativa do povo judaico. Considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregando e oravam. Quando ele bateu ao postigo do portão, veio uma criada chamada Rode, ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre ficou que nem fez entrar. Ela voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto ao portão. Eles disseram: Está louca. Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: É o seu anjo. Entretanto, Pedro continuava batendo. Então eles abriram e viram-no
e ficaram atônitos. Aleluia. Então nós vemos aqui o milagre que Jesus fez. O primeiro foi Pedro na prisão, primeiro foi João, que estava na prisão, e o segundo foi Pedro, que foi liberto da prisão. E Pedro não era muito diferente de João, porque Pedro era aquele que andava do lado de Jesus. Pedro era um dos únicos que ali com Jesus pôde andar sobre as águas. E Pedro, a Bíblia nos diz que Pedro era tão cheio do Espírito Santo, que até a sombra de Pedro, quando passava na rua, pessoas eram curadas. Então Pedro naquele momento estava fazendo assim sinais e prodígios maravilhosos. Então Herodes manda prender Pedro e Tiago. Então Tiago ali é morto e sobra só Pedro. Então Herodes viu que era bom, o povo agradou-se de ter a morte ali de um dos discípulos de Jesus. E Herodes, achando que era o cara, falou assim: opa, esse negócio é muito bom. Então ele aprendeu a fazer política. Desde aquele tempo havia política. Então o povo se agradou de Herodes, e Herodes ficou assim muito popular na boca do povo. Então o Herodes mandou prender Pedro. E Pedro ali na prisão, ele estava descansado. Nós lemos aqui que Pedro, naquele momento, no dia seguinte, ele ia ser enforcado, e a Bíblia nos fala que ele estava dormindo, ele estava deitado e dormindo, à beira de uma tragédia que ia acontecer na vida de Pedro, ele estava dormindo. Diferente de João, ele não duvidou do Senhor, ele confiava no Senhor até o último momento. Mas uma coisa interessante é que a igreja intercedia por Pedro, a igreja orava por Pedro naquele momento, e Pedro estava assim, muito em paz. Eu tenho uma semelhança com Pedro, porque eu fico muito tranquilo. Em momentos assim de mais adrenalina, é o momento que eu fico mais calmo. Quando não tem nada acontecendo à volta, eu fico mais agitado, a minha tendência é ser mais agitado. Mas quando a situação fica assim muito agitada, a minha tendência é ficar calmo, é ficar mais concentrado, assim como Pedro. Pedro estava dormindo. Então eu disse no começo, você que determina o que você vai fazer com as notícias que estão à sua volta. Ou você vai decolar como o avião, ou você vai ficar parado no chão como um carro em alta velocidade, você vai colar no chão. Então Pedro ali estava tranquilo, esperando o milagre do Senhor, e assim aconteceu. O anjo do Senhor apareceu e ali resgatou Pedro da prisão. E Pedro ali, nós acabamos de ler, que ele estava muito tranquilo. E no momento que aconteceu isso, ele nem estava sabendo se era visão, se era sonho. Imagino que ele estava pensando que ele estava sonhando, que aquilo não era real. E o fato é que ele foi liberto das cadeias. E quando ele caiu em si, ele falou assim: opa, para onde que eu estou? Para onde que eu vou agora? Que rua que é essa? Para onde que eu vou? Por um certo momento, Pedro ficou perdido, imagino. Naquela situação que o anjo afasta dele, ele fala assim: uai, mas eu não estou mais em prisões. Para onde que eu vou? Pedro sabia para onde que ele ia. Pedro sabia que ali na frente tinha uma casa, a casa da irmã Maria. E ali na casa da irmã Maria havia uma célula. Aleluia. Ele sabia que se ele chegasse ali, tinha pessoas orando. Ele sabia que se ele chegasse ali naquele lugar, ele poderia entrar, poderia ser acolhido e poderia agradecer as suas orações, porque a igreja orava constantemente por Pedro. E diferentemente daquela situação, a nossa igreja também tem orado por vocês. Nós temos o grupo de intercessão e nós acompanhando pelas redes sociais, no Instagram, no YouTube. Você vai colocar o seu nome aí, nós vamos estar orando por você. O grupo de intercessão esta semana vai estar orando por você. E você que está aqui no culto presencial também não vai ser diferente. A hora que você sair, vai ter uma folha em cima daquela mesa lá fora com a caneta, você vai deixar o seu nome.
E eu vou passar isso para o grupo de intercessão. E nós vamos estar orando essa semana, nós vamos estar clamando por vocês essa semana, para que o milagre aconteça em suas vidas, para que a sua fé não venha esmorecer como veio acontecer na vida de João. Assim também vai ser. Está permitido, pastor? Glória a Deus. Então nós vamos fazer isso. Na hora que você sair aqui do culto presencial, não deixe de colocar o seu nome numa folha que vai estar ali. Então você vai deixar o seu nome e nós vamos estar orando por você. Você que colocou aí nas redes sociais o seu nome, nós vamos estar orando por você também durante essa semana, para que a sua fé venha a ser acrescentada, para que a sua fé venha a ser aumentada, assim como aconteceu com Pedro, as cadeias quebraram, e a Bíblia nos fala também que ali tinha 4 quaternos de soldado, ou seja, tinha 16 soldados ali para vigiar Pedro, e não adiantou nada, tinha correntes prendendo Pedro, e não adiantou nada. Então, se você está preso em correntes, se você está passando alguma dificuldade, essas dificuldades não vai te impedir de alcançar as bênçãos do Senhor. O Senhor vai te alcançar e vai quebrar essas correntes, vai quebrar essas cadeias que andam te prendendo. E eu creio isso pela fé. E a Bíblia fala que aquilo que não é por fé é pecado. E eu creio que você vai ser liberto desse pecado. Eu creio que você vai ser liberto dessa doença, desta enfermidade, pelo poder do nome de Jesus. Então creia que a sua vida vai acontecer como a de Pedro. Mas para acontecer como a de Pedro, basta você escolher. É uma decisão sua, se você vai decolar ou se você vai ficar colado no chão. Então basta você acreditar no Senhor. Assim como o anjo falou para Pedro, levanta-te. O Senhor fala para você nessa noite, levanta-te de onde você está. Levante da sua cama, levante do seu sofá, porque o Senhor quer fazer algo na sua vida. E glória a Deus pela vida de vocês que têm ouvido a palavra do Senhor, têm guardado no coração. Não deixe que o diabo venha tirar essa palavra de vocês. Aproveite esse tempo de crise, crise sem precedentes. Você tem oportunidades sem precedentes, porque essa palavra está sobre a Igreja Batista do Amor. Essa palavra está sobre você que está nos acompanhando nesta hora, porque essa mesma unção que está sobre a vida do pastor Ricardo está sobre as nossas vidas. E eu creio que o Senhor vai fazer algo tremendo na sua vida, porque o Senhor, Ele tem uma provisão para nós. E para estar encerrando, eu gostaria de ler com vocês no livro de 1 Coríntios. No livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, o Senhor, quando eu falei que o Senhor tem uma provisão para nós, Ele nos diz assim: e não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Então, se você está passando por lutas, se você está passando por dificuldades, o Senhor é contigo, o Senhor vai te sustentar, porque a Bíblia nos fala que não há tentação maior do que nós podemos suportar. E nós vamos estar orando por vocês, nós vamos orar hoje. O grupo de intercessão vai estar orando durante a semana, e eu tenho certeza que o milagre vai chegar na sua vida, que o milagre vai chegar na sua casa, que o milagre vai chegar na sua família. Creia, tenha fé que o Senhor vai quebrar todas essas cadeias. Não deixe influências externas te influenciar, levar para baixo, porque você é um escolhido de Deus, você é um ungido de Deus, e glória a Deus por isso. Eu convido vocês a se colocarem de pé. Nós vamos cantar uma canção agora, e logo após nós vamos estar orando por vocês. Logo após o pastor Ricardo estará dando continuidade, mas desde já eu agradeço a oportunidade, eu agradeço a todos vocês, e que a bênção do Senhor esteja sobre todos vocês, em nome de Jesus. Amém. O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou, igual ao meu Deus não há.
você, nesta hora, colocasse assim a mão no seu coração, pudesse crer, porque foi liberada uma palavra de fé sobre as nossas vidas nessa noite. E essa palavra tem poder, porque é a palavra do próprio Deus que vem ao encontro do nosso coração para nos dar esperança. Esperança no Deus que opera milagres, no Deus que opera maravilhas, no Deus que opera cura, no Deus que liberta, que salva, que restaura. E Ele está aqui nesta noite, e Ele toca agora em você de uma forma sobrenatural. E eu creio que cadeias, elas são rompidas, assim como as cadeias caíram ali no cárcere onde Pedro estava, e prestes a morrer, o Senhor levou ali o escape. E o Senhor está levando o escape para você nesta noite. O Senhor está enviando o anjo dele para te servir, para poder trazer provisão, providência, para tirar todo o laço de morte, para tirar todo o laço de prisões e cadeias, e para levar para um lugar seguro, de cobertura, onde você estará seguro na presença dEle. Pai, no nome de Jesus, há pessoas aqui, e há pessoas também, ó Deus, distantes aqui desse prédio, que ouviram essa mensagem, estão, ó Deus, carentes agora de um milagre, de uma intervenção sobrenatural do Senhor. E esta palavra, ó Deus, que libera, desata, Pai, a fé nos nossos corações. Nesta hora, Deus, ela produza também o efeito para o qual ela foi designada, que é a palavra do teu reino, a palavra, Deus, do teu evangelho, a palavra que liberta, a palavra que restaura, a palavra que traz esperança. Pai, no nome de Jesus, que aquele que está enfermo agora seja curado. Pai, que o Senhor cure, restaure, sare, Pai, do alto da cabeça à planta dos pés nesta hora. Nós cremos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O Senhor não mudou, o Senhor continua agindo, e agindo, Deus, quem pode impedir? Pai, coloque em liberdade aos algemados. Quem sabe, ó Deus, alguém que está ouvindo esta mensagem está preso nos vícios, está preso, ó Deus, na prostituição, está preso no pecado, está, ó Deus, com uma vida, ó Deus, que ele mesmo não quer, mas ele não consegue se livrar dela. Pai, eu creio que o Senhor, a palavra do Senhor, o Espírito do Senhor é poderoso para pôr em liberdade os cativos. Esta é a palavra do Senhor. E eu creio que há pessoas aqui, ó Deus, que precisam também, não apenas ser curados, ó Deus, fisicamente, mas precisam ser curados na alma. Pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, cansadas, pessoas que estão desanimadas, pessoas que muitas vezes estão ali, ó Deus, abatidas, estão, ó Pai, com o emocional abalado com toda essa situação, com preocupações e ansiedades. Pai, o Senhor é aquele que cura a alma, aquele que dá vida ao espírito. Pai, aquele que toca as nossas mentes e restaura a nossa mente, o nosso pensamento. Que haja um pensamento de paz, que haja um pensamento, ó Deus, de alegria, de esperança. Pai, porque nós cremos que o Senhor é o Deus da paz, e o Senhor tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Pai, se essa pessoa estava, ó Deus, no estado de depressão, ó Deus, se essa pessoa estava, ó Deus, deprimida, estava abatida, estava, ó Deus, sem motivo ou sentido, ó Deus, para continuar e prosseguir, eu digo, seja liberta agora em nome de Jesus. Seja liberto agora em nome de Jesus. Pai, nós cremos que os céus estão abertos sobre nós, e nada é impossível, nada é impossível a Ti, nada é impossível. Você pode crer nisso. E o maior milagre só operou em
Eu queria continuar essa oração e que você orasse com seus olhos fechados após mim, dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta noite eu ouvi a tua palavra, ela gerou fé em meu coração, e agora com a minha boca eu confesso que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. Pai, eu que um dia andei em teus caminhos, mas me afastei. Hoje, arrependido eu volto, na certeza de que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, me dê vestes novas, porque o filho volta à casa do Pai. Quero perguntar se há alguém aqui no nosso meio que fez essa oração e se identificou com ela. Eu queria orar por você. Levante a sua mão, você que fez essa oração e se identificou com ela. Você pode levantar agora a sua mão onde você está, que eu quero orar por você. Você que talvez estava distante, estava afastado, está se reconciliando com o Senhor nesta noite e deseja voltar aos caminhos, realmente andar debaixo de uma aliança. Agora é o seu tempo, é a sua hora, é o momento de Deus para você. Basta levantar uma das suas mãos. Ou você que está aí, você que está acompanhando essa transmissão pela internet, e essa palavra chegou aí aonde você está. Glória a Deus, porque não há distância. Mais importante que essa palavra produziu fé no seu coração, e agora você está dizendo: eu quero recomeçar. Você agora é chamado pelo Senhor para voltar à casa do Pai, se reconciliar com Ele e continuar na caminhada. Ou quem sabe você nunca tinha feito uma confissão de fé como esta, reconhecendo Jesus como seu Senhor, e hoje você fez. Eu quero dizer que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Hoje você faz parte da família de Deus e nada pode te separar do seu amor. Se você fez esta oração, ou se alguém aqui também fez esta oração, saiba que a sua vida foi transformada. Aqueles que estão recebendo essa mensagem pela internet, também aí na descrição dessa plataforma digital que você está acessando, ali vai ter um link, a ficha de decisão, exatamente para você colocar seu nome, seu contato, porque a fé cristã é uma fé vivida em família, e para sermos família nós devemos nos importar uns com os outros. Por isso queremos ligar, queremos encorajar, queremos ser bênção na sua vida. Então, se você fez essa decisão, preencha essa ficha, a ficha de decisão, para nós podermos orarmos por você e também estarmos propondo uma caminhada na fé.